Coloque a mão no seu coração, ouça. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou para o seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. Jesus estava num monte, no Monte da Transfiguração, com 3 dos seus apóstolos. Os demais, os outros 9, estavam embaixo. Quando Jesus desceu do monte, Jesus viu um alvoroço todo, e aquela multidão discutindo religião, debatendo religião. Então um pai saiu do meio daquele povo, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, olha pelo meu filho, é o meu único filho, Senhor. Ele cai no fogo, ele cai na água, ele sofre com um ataque epilético. Um demônio se apodera dele e está destruindo a vida dele. Eu trouxe-o para os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu terei que suportar vocês? Sabe por que Jesus repreendeu os discípulos de maneira tão dura? Porque em vez de estarem reunidos, rezando pelo menino, para expulsar aquele demônio, não. Eles estavam discutindo religião com os religiosos que lá estavam. Essa repreensão de Jesus foi para os seus discípulos naquele momento. E é também para muitos religiosos hoje. Em vez de rezarem pelo povo, expulsarem os demônios e pregarem o evangelho, estão discutindo religião, estão debatendo temas bíblicos que são difíceis de serem interpretados. Em vez de rezarem pelo povo, expulsar os demônios e pregar o evangelho de maneira simples, não. Estão discutindo religião, debatendo preceitos religiosos, discutindo tradições, falando de, muitas vezes, catecismo, e deixando a palavra de Deus de lado, deixando de lado o que Jesus mandou fazer, que é expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho. É claro que os temas bíblicos são importantes. É claro que o catecismo dentro da Bíblia, dentro da palavra, é muito importante. Mas do que adianta ficar debatendo, discutindo temas religiosos, se o mais importante, que é rezar pelo povo, pregar o evangelho, curar os doentes e expulsar os demônios, se o sacerdote não faz? Não adianta. Por que Jesus repreendeu os seus discípulos? Ó geração incrédula e perversa, porque Jesus queria que eles estivessem rezando juntos e aquele demônio teria sido expulso e o menino teria sido curado por eles, em nome de Jesus. Esse é o ministério de Jesus. Leia a Bíblia, leia os evangelhos. O que Jesus vivia fazendo? Andando por toda parte,
curando doentes, expulsando demônios e pregando o evangelho. É isso que nós temos que fazer. É isso que todos os padres, pastores, missionários, religiosos que têm uma vida consagrada a Deus têm que fazer. Não adianta ficar falando e debatendo temas bíblicos. E o mais importante, que é rezar pelo povo, não fazer. Não adianta nada. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Até quando eu vou suportar vocês? Aí Jesus disse, tragam um menino aqui. E quando o menino estava sendo levado até Jesus, o demônio se apoderou dele, o derrubou. E o que Jesus fez? Expulsou aquele demônio, curou aquele menino e o entregou para o seu pai curado. Digam graças a Deus. Jesus fez o que tinha que ser feito. E Jesus assim dá a nós o exemplo do que Ele quer para a sua igreja. Esse é o ministério da nossa igreja. Católica, apostólica, carismática. Isso foi o que eu aprendi com o meu pai na fé, Dom Euclides Nunes, que está lá no céu com Jesus. E assim todos os sacerdotes da igreja católica, apostólica, carismática aprenderam. E assim nós ensinamos outros. E assim vamos prosseguir até a volta de Jesus. Veja que quem causava aquela doença era um demônio. E quando aquele demônio foi expulso, o menino ficou curado. Existem doenças no corpo e na cabeça, existem enfermidades que são causadas por demônios. E a pessoa toma remédios, não adianta, faz tratamentos, não adianta, muda de médicos e não adianta. Por quê? Porque não é um problema clínico, físico, é um problema espiritual, é um demônio. E essa pessoa só vai ser curada quando ela receber uma oração em nome de Jesus e o demônio for expulso. Aí ela vai ser curada. Agora existem problemas de saúde que a pessoa faz um tratamento, toma um remédio e fica boa. A medicina é uma dádiva de Deus para o nosso bem. Deus não é contra a medicina e a medicina não é contra Deus. Quanta gente que faz um tratamento e fica curada, toma um remédio e sara. Porque os médicos são instrumentos de Deus, na sua maioria, né? São instrumentos de Deus para o nosso bem. Agora, quando é algo que vai além da medicina, a gente tem que recorrer a quem? Ao médico dos médicos, Jesus. E é isso que faremos daqui a pouquinho. Se você está sofrendo com alguma doença na cabeça, dor de cabeça constante, enxaqueca, labirintite, tontura, desmaio, ataque epilético, como aquele menino sofria. Você que vem sofrendo com transtornos mentais, depressão, síndrome do pânico, medo, transtorno bipolar, esquizofrenia, loucura. Se você tem pensado na morte, no suicídio, pensado em cometer uma loucura, saiba que esse mau pensamento é uma obra do demônio. Expulse esse mau pensamento. Demônio que está perturbando a minha mente, saia em nome de Jesus. Expulse. E esse mal vai sair em nome de Jesus. E você vai receber a cura que precisa.